Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos criar uma instância de forma automática de cada uma das nossas classes. Ou seja, nós vamos criar a carga inicial da nossa base de dados para verificarmos se está tudo ocorrendo como esperado. Na aula anterior, nós então implementamos as configurações do banco de dados H2 aqui no nosso application.properties e fizemos os relacionamentos entre as classes aqui. Então agora a gente vai criar algumas instâncias e mandar salvar na base de dados e ver se está tudo ocorrendo como esperado, né? Então vou abrir aqui minha classe principal, OS Application, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui o Command Line Runner. Então essa é uma interface que ela possui um método chamado run que executa um código que você passa ali para ele sempre que a nossa aplicação subir. Então aqui, ó, como nós implementamos essa interface, nós temos que adicionar os métodos dela ali. Então aqui nós vamos clicar nessa lâmpadazinha e clicar nessa opção para adicionar os métodos aqui não implementados ainda. Beleza, então aqui eu vou apagar essa linha, nós vamos sobrescrever então esse método run, tá bem? Eu vou fazer assim, eu vou criar uma instância de técnico e uma instância de cliente. Então eu vou colocar aqui, técnico, T1, recebe um new, técnico. Então aqui nós vamos utilizar o construtor com os parâmetros aqui, né? O ID, como o ID é gerado pela base de dados, a gente vai deixar como null mesmo. O nome é Valdir César. O CPF, vamos verificar como está aqui no nosso diagrama de classes. Aqui a gente tem, ó, tá vendo? Uma instância de técnico, uma de cliente e uma de ordem de serviço. Então aqui tem um CPF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, ó, o for devs para gerar um CPF aleatório. Se você vir aqui no Google e colocar aqui for devs, ou seja, 4 devs, ele vai aparecer aqui logo de cara para você, ó, gerador de CPF. Você clica aqui e clica em gerar o CPF. Ele gera um CPF aleatório válido. Então, como nós colocamos lá aquela anotação @CPF no atributo CPF das nossas classes, nós temos que passar um CPF válido. Não que esse seja um CPF de uma pessoa aí, pessoal, não é, porque o CPF, existe um cálculo específico para ele que ele verifica se o número que nós passamos aqui é um CPF válido, tá bem? Então, beleza, aqui tem um telefone, né? Vamos passar um telefone aleatório aqui, vou passar um DDD 88, 88888888. Vamos adicionar aqui o tracinho, né? Então aqui eu vou tirar esse 8 e vou colocar 9, né? O prefixo 9. E aqui a gente tem que colocar entre aspas, né? Então vamos fechar aqui aspas. Beleza? Vamos pôr um ponto e vírgula. Então a instância do técnico está criada. Eu vou adicionar aqui agora a instância do cliente. Cliente C1 recebe um new cliente. Adicionando aqui, ó, o construtor com argumentos. Então por isso que nós criamos esse construtor com os argumentos, com os parâmetros, porque facilita na instanciação de uma classe. Então o nome lá, vamos verificar qual que é o nome, né? O nome aqui do nosso cliente é Betina Campos. Então vamos colocar aqui Betina Campos. Beleza, vamos gerar aqui um CPF também para ele. Vamos voltar aqui, vir no for devs, vamos gerar um novo CPF. Vamos voltar aqui e vamos adicionar aqui esse CPF. Vamos pegar aqui o telefone, vou pegar esse mesmo telefone aqui e vamos mudar apenas um número aqui inicial dele. Então vamos colocar aqui, vamos dar um Ctrl V, vamos salvar aqui. Então vamos mudar aqui apenas esse 8888, vou colocar 7 no lugar. Beleza. Então nós criamos aqui uma instância de técnico e uma instância de cliente. Agora a gente precisa de uma instância de ordem de serviço, né? Então OS do nosso pacote aqui, né? OS1. Eu acho que tá o OS1 lá no nosso diagramas. Isso, tá o OS1 mesmo. Então aqui ele vai receber um new OS utilizando o construtor com os parâmetros aqui, a gente vai passar os parâmetros. O ID é gerado pela base de dados, a prioridade vai ser uma prioridade ponto baixa, ou melhor, vou colocar alta aqui, beleza. Aqui nós vamos ter as observações, eu vou passar aqui teste create OS.
Beleza, tem um status, eu vou colocar aqui status, status ponto em andamento. Vou dizer que esse status ele já está em andamento e ele já identificou que a gente tem um técnico aqui, uma instância de técnico e uma instância de cliente e já trouxe aqui para a gente de forma automática. A ideia é fazer isso, tá bem? Beleza, só que apenas isso não basta, pessoal. A gente aqui está só criando as instâncias e não está informando que a gente quer salvar essas instâncias na nossa base de dados. Então a gente vai fazer o seguinte, se nós voltarmos aqui no nosso PDF, vocês vão ver que a camada de acesso a dados é a camada de repository. Então a gente vai fazer assim, vamos voltar aqui no projeto com o botão direito sobre o pacote principal, nós vamos gerar aqui uma interface que eu vou chamar de técnico repository. Ela vai ficar dentro do pacote .repositories. Então aqui vai ficar, esse pacote vai ser para armazenar os nossos repositories. Então aqui ele gerou um novo subpacote aqui com a interface técnico repository. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ela vai extends o JPA repository. Ele se comunica com a base de dados e ele já tem alguns métodos pré-implementados que facilitam o nosso trabalho também, como por exemplo, a busca de uma classe, de uma instância, de um objeto lá na nossa base de dados pelo ID, ou a listagem de todos aqueles objetos daquele tipo, de um tipo primitivo específico. Então isso facilita para a gente. E aqui ele espera dois parâmetros, né? Primeiro é a classe que nós estamos estendendo o JPA repository aqui, que vai ser a classe técnico. Então aqui a gente traz o técnico aqui, o import dele, beleza? E aqui o segundo parâmetro é o tipo primitivo do objeto identificador daquela classe. Então a nossa classe técnico ela tem um ID e o tipo primitivo do ID é o integer, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, que ele é do tipo integer. Beleza, agora aqui em cima da interface nós vamos adicionar a notação @repository para informar que era um repositório, um repository. Beleza, então aqui a gente pode salvar, vamos salvar todo o projeto aqui. E nós vamos fazer isso para as outras classes também. Então eu posso fazer assim, ó, posso clicar aqui, ó, na nossa classe técnico repository, na nossa interface, né, técnico repository, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Aqui nós apagamos esse 2 e adicionamos aqui na frente, ao invés de técnico, cliente. Então vai ficar cliente repository também. Aí nós clicamos em gerar, nós vamos acessar aqui o cliente repository e nós vamos mudar o import. Agora a gente vai importar aqui, ó, o cliente, não vai ser o técnico mais. Então ele vai reclamar aqui, a gente vai tirar esse técnico aqui também e vai deixar cliente. O tipo primitivo do objeto identificador continua sendo integer, né? Beleza, vamos salvar aqui então e vamos fazer a mesma coisa para a ordem de serviço. Então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, vamos apagar esse 2 e vamos colocar aqui OS. Beleza, vamos dar um OK, ele gerou aqui para a gente a interface, vamos acessá-la. Aqui nós colocamos OS então, e aqui a gente muda o import, né? Então vamos tirar aqui, vamos dar um Ctrl V aqui, e agora ele para de reclamar. Então agora a gente tem aqui, ó, as interfaces das nossas classes de repository, e a gente consegue agora persistir as informações que nós quisermos lá na nossa base de dados. Então a gente vai voltar lá na nossa classe principal, OS Application, e vai fazer assim, ó. Eu vou injetar um técnico repository aqui, então eu vou colocar AutoWired Private técnico repository. É como se eu estivesse criando uma instância do técnico repository aqui no nosso código, aqui nesse pedaço de código. Só que aqui a gente está informando que quem vai ficar responsável por gerenciar, ou seja, ele vai criar uma instância de técnico repository, gerenciar e destruir no tempo certo, é o Spring Boot. Então a gente consegue utilizar a injeção de dependências aqui do Spring Boot, fazendo com que o nosso trabalho seja muito mais prático. A gente consegue desenvolver o nosso código com muito mais rapidez e não precisa ficar se preocupando com essa questão de instanciação dessas classes, tá bem? Dessas interfaces. Então aqui a gente vai adicionar
também uma injeção do nosso cliente repository. Então eu vou copiar esse pedacinho aqui, vou adicionar aqui cliente repository. Beleza, vamos adicionar aqui o nome para ele. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui para a ordem de serviço repository. OS repository, OS repository. Beleza, então agora a gente tem esses carinhas aqui, injetados aqui na nossa classe principal. A gente pode utilizar eles para salvar essas instâncias aqui, ó, na nossa base de dados agora. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui a ordem de serviço, ela conhece o seu técnico e conhece o seu cliente. Porém, esse técnico e esse cliente ainda não conhecem a sua ordem de serviço. Então nós vamos fazer assim, é muito simples. T1, que é o técnico, ponto getList, que é a nossa lista de ordens de serviço, né? Ponto add. Então nós vamos adicionar aquela nossa instância de ordem de serviço que nós acabamos de criar. Então aqui a gente adiciona mais uma instância na lista dele. E a mesma coisa nós vamos fazer para o cliente. Então ponto add os1. Beleza. A gente pode fazer assim, caso eu tivesse mais de uma ordem de serviço instanciada aqui, a gente poderia utilizar aqui o array asList, certo? Então a gente vai fazer isso posteriormente. Aqui eu vou fazer assim, ó, t1.save all, técnico repository, me desculpa, técnico repository.save all, então salve todos, arrays.asList, então eu posso salvar uma lista de instâncias de técnico. Então isso facilita para a gente não precisa ficar dando esse add sempre que a gente tiver uma nova instância desse técnico aqui no técnico repository. Então aqui eu vou passar T1, se eu tivesse, por exemplo, outras instâncias aqui, o T2, eu poderia colocar uma vírgula aqui, passar o T2, o T3 e assim sucessivamente. Queria salvar de uma vez. Beleza, então estamos salvando o técnico, vou salvar o cliente agora. Cliente repository.save all arrays.asList C1. Beleza? E vamos salvar agora a nossa ordem de serviço. Então, os repository.save all arrays.asList os1. Ótimo, vamos clicar aqui então Ctrl S ou vamos salvar todo o nosso projeto aqui em cima. Ctrl Shift S também salva todas as atualizações do projeto. Você vai ver aqui, ó, aqui no nosso console, se você descer lá embaixo agora, que aqui ele está lá em cima, tá vendo? Então eu vou descer lá embaixo, você vai ver que agora ele dá um insert lá nas nossas tabelas. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar lá no nosso navegador, eu vou abrir o H2 Console, vou atualizá-lo aqui e vou clicar em conectar novamente. Agora a gente conectou novamente com as informações atualizadas. Vamos selecionar aqui então OS e vamos dar um Run. Aqui, ó, como vocês podem ver, agora ele está salvando certinho as nossas informações. Ele criou uma nova ordem de serviço, trouxe uma data de abertura aqui, trouxe data de fechamento que está nulo, porque a gente ainda não fechou essa ordem de serviço. As observações, a prioridade é a prioridade 2, né? Então, a prioridade 2 ela é uma prioridade média, né? Ou seja, alta, na verdade. Aí o status, ele está com o status andamento e o ID do cliente. Como ele criou duas pessoas, né? Ele criou duas pessoas lá, um cliente e um técnico que estende a pessoa. Então ele trouxe o ID 1 para o técnico e o ID 2 para o cliente. Maravilha, então até aqui tudo certo. Vamos clicar aqui em Clear. Vamos vir aqui, ó, em pessoa agora e vamos dar um Run. Maravilha, aqui como vocês podem ver, agora ele criou aqui, ó, um Date Type. Então a primeira pessoa criada ali foi um técnico. O ID dela é o 1 e o CPF dela aqui, o nome e o telefone. E a mesma coisa vale aqui para o cliente, ó, tá vendo? Ele traz o tipo daquela pessoa, é o tipo cliente aqui, o ID dela, o CPF e as informações todas corretas. Então, as nossas informações estão sendo salvas de forma correta na nossa base de dados, como nós esperávamos. Então, pessoal, para esta aula vai ser isso. Na próxima aula, nós vamos tirar aqui esse trecho de código que nós adicionamos aqui na classe principal
porque não é uma boa prática a gente adicionar esse tipo de código aqui na nossa classe principal. Eu fiz dessa maneira para ficar um pouco mais simples a utilização do banco de dados H2 e como a gente faz a persistência dos nossos dados lá na base de dados, tá bem? Mas a gente vai criar classes para perfil de teste e perfil de desenvolvimento com as práticas corretas, tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula, uma aula ficou um pouco mais longa, mas que deu para a gente aprender conceitos muito importantes. Espero vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!